Estamos ao vivo! Boa noite, pessoal! Como vocês estão? Vocês estão bem? Mais um dia de live do livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. Esse livro grandioso, muito glorioso. E o capítulo de hoje está sensacional. Como vocês estão? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, para você que vai assistir essa live depois. Gente, eu lendo esse capítulo 3, como é bom, né? A gente andar, caminhar nos caminhos do Senhor e ver que você está na direção certa, fazendo o correto. Quando eu li esse capítulo 3, falou demais ao meu coração, porque é aquilo que eu conversei com vocês algumas semanas atrás sobre a confissão da palavra, sobre você ter aquele caderninho escrito todas as suas os desejos que está no seu coração, né? Aí você vai ver se está alinhado com o de Deus. Se estiver alinhado com o de Deus, vai acontecer. Mas a confissão diária, eu compartilhei para algumas pessoas no meu stories, até postei depois um vídeo, eu juntei todos e postei um só, falando da importância da gente ter uma carta para Deus, escrever, não só verbalizar, mas escrever. E aí, eu até compartilhei, né, que eu tinha escrito há quase um ano atrás, eu escrevi declarando ali todo dia. Aí, no mês passado, eu vi que já tinha acontecido muitas coisas da que eu declarava ali, coisas que eu declarava ali, que eu queria que acontecesse. E o tema do capítulo 3 de hoje é chamando à existência as coisas que não existem como se existissem. E aqui ela passa várias confissões pautadas em versículo, que tá tudo na palavra, e que eu vou até pegar essas para colocar no meu caderninho, na minha carta para Deus, porque é grandioso, vocês vão ver. E aí, pessoal, essa confissão diária que eu faço para Deus, eu tenho aqui, ó, inúmeras páginas, tudo que eu quero, tudo que eu desejo, mas vou ressaltar, tem que estar alinhado também com o coração do Senhor. Não adianta a gente fazer planos e mais planos, mas e se não está na agenda de Deus, se não está nos planos de Deus? Tem que estar esse alinhamento entre vocês. Por isso que é importante, né? Você está buscando cada vez mais estar ali alicerçada no Senhor, para que você viva o sobrenatural de Deus na sua vida. E o capítulo 3, ela inicia da seguinte forma: para mim, um dos maiores privilégios em ser filho de Deus é o de penetrar no reino onde Deus está e chamar à existência coisas que não são como fossem. Como se fossem. E ela fala um versículo aqui, ó. Deus chama à existência as coisas que não existem. Está em Romanos, capítulo 4, verso 17. No entanto, essa prática pode atuar contra nós se estivermos chamando por coisas que não são da vontade de Deus, mas do inimigo. Na verdade, o mundo parece estar viciado em chamar a destruição. Por exemplo, uma pessoa espirra e diz: provavelmente peguei esse resfriado que está por aí. Ou, ao ouvir algum rumor de que a empresa para a qual ela trabalha vai demitir alguns empregados, logo ela diz: provavelmente vou perder meu emprego. Esta é a história da minha vida. Toda vez que as coisas começam a ir bem, alguma coisa sempre acontece. Sem saber que estão penetrando no reino do Espírito, o reino invisível, e chamando as coisas que ainda não são como se já fossem, estão temendo o que não aconteceu ainda e, pela fé negativa, estão pronunciando as palavras que moldarão o seu futuro. Mantenha uma lista de confissão, tenha uma confissão diária para Deus, tenha uma carta para Deus. Ela cita um versículo, um versículo pequeno, que está em Salmos, capítulo 116, verso 10. Eu cria, confiava em, dependia de e agarrava-me ao meu Deus, ainda que disse:
Recomendo que você tenha uma lista de confissão, respaldadas pela palavra de Deus, para declarar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu futuro. Quando comecei a aprender esses princípios que compartilho com você nesse livro, eu era terrivelmente negativa. Era cristã e ativa na obra da igreja. Meu marido e eu éramos dizimistas e frequentávamos a igreja regularmente, mas não sabíamos que poderíamos mudar as circunstâncias. Deus começou a me ensinar que não devia pensar nem dizer coisas negativas. Eu obedeci e, como resultado, tornei-me mais feliz, pois uma pessoa negativa não pode ser feliz. Depois de certo tempo, senti que as circunstâncias realmente não estavam mudando. Perguntei ao Senhor sobre isso e ele disse: você parou de falar coisas negativas, mas não está dizendo nada positivo. Esta foi minha primeira lição, em chamar as coisas que não são como se fossem. Isso não foi me ensinado por ninguém mais. Deus mesmo estava me ensinando. E isso provou ser uma das maiores revelações, um dos maiores avanços em minha vida. E minha vida também, gente. Quando eu compartilhei, que eu escrevi a carta para Deus, a confissão, e declarava-lhe todos os dias, eu vou dar 2 exemplos. Na minha carta, eu estava um pouco, quando eu fiz ela mais de um ano atrás, eu não estava muito envolvida com o Senhor. Eu queria mais intimidade. Aí eu escrevi assim: Senhor, eu não sinto por enquanto ainda dentro do meu coração esse amor que me enche, mas eu quero sentir. E eu já te agradeço por me encher do teu amor. E aí, hoje eu estou cheia desse amor. Hoje esse amor transborda dentro de mim. E aí eu reescrevi a carta, escrita assim: meu Deus, obrigado por me encher do teu amor todos os dias. E hoje eu ser essa definição do amor, ok? Por eu ser luz, onde eu colocar a planta dos meus pés. Gente, isso é maravilhoso. E outro foi a questão da loja. Eu abri uma loja, uma loja online na Shopee, e eu ali declarava: Senhor, antes dessa loja existir, por isso que esse capítulo está falando, nós estamos conversando aqui sobre isso, clamar coisas que não existem. Porque o Senhor já fez tudo por mim, já fez tudo por você. E você precisa somente acessar. E como que você acessa? Falando a palavra de Deus, que é a verdade, confessando ela, buscando andar em obediência ali com o Senhor. Aí eu peguei e escrevi. Gente, a minha loja não estava ativa ainda, falando: Senhor, a Mara Geis Store, quero te agradecer por todos os dias ter muitos pedidos, por mês eu estar tirando tanto valor, por eu ter conseguido realizar a meta que tem em meu coração e tarará. E, gente, antes da loja ser ativa, eu já declarava isso. E aí, no mês passado, eu compartilhei com vocês que aquilo que eu declarava estava acontecendo na minha loja. Então, assim, você precisa chamar à existência coisas que não existem. E se estiver alinhada com o coração de Deus, com os planos de Deus, vai acontecer na sua vida. E é maravilhoso isso, gente. Aí ela continua: fiz uma lista de coisas que estava aprendendo e que eram minhas por direito e de acordo com a palavra de Deus. Tinha as escrituras para apoiá-las. 2 vezes ao dia, durante 6 meses aproximadamente, confessei essas verdades em voz alta. Fiz isso em casa, sozinha. Eu não estava falando com nenhuma pessoa, estava declarando a palavra de Deus. Estava proclamando o decreto. Gente, e é isso. Igual eu tenho o hábito, Eu criei o hábito de acordar às 4:30 da manhã. Eu acordo, eu faço meu devocional, leio a palavra e faço a confissão. Igual ela disse aqui, fiz isso em casa, sozinha, em voz alta, confessando. Você precisa, além de verbalizar, você precisa escrever e declarar em voz alta. Uma outra dica também que eu passei a criar o hábito é ler a palavra, chamando tudo como se fosse para você. Lendo aquele versículo ali para você. E isso faz uma diferença tão gigantesca. E declarar em voz alta mesmo.
Aí ela vai compartilhar agora vários versículos onde ela declarou em voz alta todos os dias ali na casa dela. Eu posso imaginar como que deve ter sido para ela, porque tem sido assim para mim. É você andar pela sua casa declarando, e olha que tremendo. Como eu falei para vocês, eu vou depois tirar foto e vou postar no meu stories. Isso aqui vale ouro. Isso aqui eu vou anotar no meu caderno, na minha carta para Deus. Aí ela diz assim: gostaria de compartilhar com você parte da minha lista, mas você deve fazer sua parte e preparar uma lista sob medida para a sua situação, o que você está passando hoje, quais desejos que está ali dentro do seu coração, o que você está almejando. Aí ela cita várias, eu vou ler agora para vocês, e todas elas estão na palavra, estão na Bíblia. Ela começou a declarar em voz alta: isso eu posso fazer, você pode fazer, e ela fazia, e eu vou passar a fazer diariamente também. Eu sou uma nova criatura em Cristo. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu morri e ressuscitei com Cristo, e agora estou assentada nos lugares celestiais. Efésios capítulo 2, do 5 ao 6. Estou morta para o pecado e viva para Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versos 11. Eu já fui liberta. Eu sou livre para amar, para adorar, para confiar sem medo de ser rejeitada ou ferida. João capítulo 8, versículo 36. Romanos capítulo 8, versículo 1. Eu sou crente e não um incrédulo. Eu vou colocar um parênteses aqui. Gente, por mais que você não se sinta aquilo, é muito sério isso. Às vezes você não se sente capaz, você não se sente livre, mas você declara isso, porque a palavra de Deus diz que você é isso. E você precisa declarar, chamar a existência, isso dentro de você. Isso tem que ficar muito claro. Eu sempre falo, gente, Deus, Ele te criou, Ele me criou pra gente viver o melhor dessa terra, pra reinar nessa terra assim como Ele reina. Nós somos imagem e semelhança dEle. Então não faz sentido você acreditar em palavras contrárias do que a palavra de Deus diz. Ele só diz somente coisas boas para você. Então coisas contrárias a isso não leva em consideração. Outro exemplo, uma esposa que está ali lutando pelo marido. O marido, às vezes, está sendo infiel, o marido está desonrando, o marido está fazendo... E vice-versa, a esposa também. E a esposa está ali, falando tudo ao contrário. Não, eu estou aqui clamando pela vida do meu esposo. Meu esposo, obrigado, Senhor, pelo meu esposo ser um marido fiel, por ele ser o servo do Senhor, por ele ser o provedor do lar. Profetizar tudo que você quer que ele se torne. E assim vai acontecer, gente. Isso é muito real. Continuando. Eu conheço a voz de Deus e sempre obedeço ao que ele me diz. João capítulo 10, versículo 3, 5. Eu amo orar, amo louvar e adorar a Deus. O amor de Deus é derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Está em Romanos 5, capítulo 5, versículo 5. Eu me humilho e Deus me exalta. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Eu sou criativa, porque o Espírito Santo vive em mim. João, capítulo 14, versículo 26. Eu amo a todos e sou amada por todos. 1 João, capítulo 3, versículo 14. Eu tenho todos os dons do Espírito Santo. Tenho o dom de línguas e interpretação de línguas, operações de milagres, discernimento dos espíritos, a palavra da fé, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, curas e profecia. 1 Coríntios, capítulo 12, do 8 ao 10. Eu tenho um espírito ensinável. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Eu estudarei a palavra de Deus, eu orarei. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15.
E Lucas, capítulo 18, 1. Eu nunca me canso quando estudo a palavra, oro, ministro ou busco a Deus, mas estou alerta e cheia de energia. E enquanto estudo, me torno mais alerta e mais forte. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. E Isaías, capítulo 14, 31. Eu sou uma praticante da palavra. Eu medito na palavra durante todo o dia. Tiago, capítulo 1, versículo 22. E Salmos, capítulo 1, versículo 2. Eu sou ungida de Deus para ministrar. Aleluia. Trabalhar é bom. Eu gosto do trabalho. Glória. Eu faço todo o meu trabalho com excelência e grande prudência, fazendo o melhor em todo o meu tempo. Eu ensino a palavra. Eu amo abençoar as pessoas e espalhar o evangelho. Eu tenho compaixão e compreensão por todos. Eu vou continuar lendo todas as confissões sem os versículos, mas tudo o que estou lendo, estou confessando, está na palavra. Eu imponho as mãos nos doentes e eles são curados. Eu sou uma pessoa responsável. Eu gosto da responsabilidade. Eu não julgo meus irmãos em Cristo Jesus segundo a carne. Eu sou uma mulher espiritual. Eu não sou julgada por ninguém. Eu não odeio ou ando na falta de perdão. Eu lanço todas as minhas ansiedades no Senhor porque Ele cuida de mim. Eu não tenho um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu não temo os homens, não temo a ira do homem. Eu não temo, eu não me sinto culpada ou condenada. Eu não sou passiva em coisa alguma, mas lido com todas as coisas em minha vida imediatamente. Eu levo todo o pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo, destruindo fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Eu ando no Espírito o tempo todo. Eu não dou lugar ao diabo em minha vida. Eu resisto ao diabo e ele tem que fugir de mim. Eu pego o diabo em todas as suas mentiras enganosas. Eu as lanço fora e escolho crer na palavra de Deus. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, mas toda língua que ousar contra mim em juízo, eu a condenarei. Como um homem imagina em sua alma, assim ele é. Portanto, todos os meus pensamentos são positivos. Eu não permito que o diabo use meu espírito como uma lata de lixo, meditando em coisas negativas que ele me sugere. Eu não penso de mim mesma além do que me convém. Eu sou tardia para falar, pronta para ouvir e tardia para me irar. Deus abre a minha boca e nenhum homem pode fechá-la. Deus fecha a minha boca e nenhum homem pode abri-la. Eu não falo coisas negativas. Eu me proponho a não transgredir a minha boca. Eu falarei da justiça e do louvor ao Senhor todo dia. Eu sou uma intercessora. A instrução da bondade está na minha língua. A delicadeza está em meu toque. A misericórdia e compaixão estão em meus ouvidos. Eu faço o que digo que farei. Chego ao meu destino à hora certa. Eu nunca prendo um irmão com palavras da minha boca. Eu sou sempre uma encorajadora positiva. Eu edifico e construo. Eu nunca arrasei ou destruí. Eu clamo ao Deus Todo-Poderoso que age em meu favor e me recompensa. Eu cuido bem do meu corpo. Eu me alimento bem, tenho uma boa aparência, eu me sinto bem, eu peso o quanto Deus quer que eu pese. Eu expulso demônios, nada mortal pode me ferir. A dor não pode prevalecer sobre o meu corpo, porque Jesus levou toda a minha dor. Eu não corro e nem me apresso.
Eu faço uma coisa de cada vez. Eu uso o meu tempo sabiamente. Todo o meu tempo de oração e estudo gasto com sabedoria. Eu sou uma esposa obediente e nenhuma rebelião há em mim. Meu marido é sábio. Ele é o rei sacerdote do nosso lar. Ele toma as decisões corretas. Todos os membros da minha família são abençoados em seus atos. Somos abençoados ao entrar e ao sair. Meus filhos amam orar e estudar a palavra. Eles abertamente e corajosamente louvam a Deus. Meus filhos fazem as escolhas certas de acordo com a palavra de Deus. Todos os meus filhos têm muitos amigos cristãos e Deus separou uma esposa ou um esposo cristão para cada um deles. Meu filho, ela fala aqui, meu filho David tem uma personalidade agradável e não rebelde. Minha filha Laura age com prudência e sabedoria. Ela é cheia de energia. Eu sou uma doadora, mas bem-aventurado é dar do que receber. Eu amo dar. Eu tenho dinheiro suficiente para dar. Está em Atos 20, versículo 25. Recebo convites para palestras, pessoalmente, por telefone ou por correspondência todos os dias. Eu sou uma mulher, eu sou muito próspera. Eu prospero em tudo que eu ponho a mão. Eu tenho prosperidade em todas as áreas da minha vida, espiritual, financeira, mental e social. Tudo o que eu tenho está pago. Eu não devo coisa alguma, exceto o amor em Cristo Jesus. Olha quanta confissão extraordinária, quanta confissão que você pode pegar, tá no capítulo 3 desse livro, e colocar ali na sua vida, para você declarar todos os dias. Eu não tenho dúvidas que você será tremendamente abençoado. Aí ela continua. Podemos confessar coisas que não encontramos nos capítulos e versículos? Aí ela fala. Sim, creio que sim. Desde que tenhamos absoluta certeza de que o que estamos declarando é da vontade de Deus para nós, e não apenas nosso desejo. Nosso ministro de louvor está conosco há muitos anos. Deus colocou em seu coração que algum dia ele dirigiria o louvor em nosso ministério, antes mesmo que houvesse propriamente um ministério. Ele nos contou que Deus continuou colocando o desejo nele e finalmente disse-lhe: você precisa declarar esse desejo em voz alta. Ele fez como Deus o instruiu, embora se sentisse muito tolo, e começou a declarar palavras cheias de fé. Eu serei o ministro de louvor do ministério Vida na Palavra. O que estava confessando veio a acontecer algum tempo depois. Nós o contratamos para ser nosso ministro de louvor, embora não tivesse nenhuma experiência anterior. Era um músico secular, de muito talento. Deus desejava usá-lo no reino. Ele estava para cumprir o plano original de Deus. Para ele, verbalizar a fé foi um passo importante no cumprimento do propósito de Deus para a sua vida. Eu declarei minha lista de confissões durante 6 meses e desde então se tornou parte de mim. Até hoje, quase 20 anos depois, quando oro e confesso a palavra, ainda ouço muito desses versículos saírem da minha boca. No Antigo Testamento, o Senhor instruiu Josué a meditar em sua palavra dia e noite. No Salmo 119, 148 e em outros lugares, o salmista descreve como ele meditava constantemente na palavra de Deus. No Salmo 1, versículo 2, lemos sobre o homem reto, que diz: o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei.
os preceitos, as instruções, os ensinamentos de Deus. Medita, pondera e estuda de dia e de noite. Parte do meditar é murmurar, confessar algo consigo mesmo ou declarar alguma coisa. Confessar a palavra de Deus ajuda a interiorizá-lo no coração. Hoje olho para a minha lista e fico absolutamente impressionada com tantas coisas que escrevi e que vieram a se realizar. Na época pareciam ser impossíveis. Abraão e Sara. Abraão já não será o teu nome, e sim Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, pai de uma multidão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la e dela te darei filhos. Te darei um filho. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Rei de povos procederão dela. Esse versículo está em Gênesis, capítulo 17, versículo 5. Que eu grifei uma parte aqui. Abraão e Sara nem sempre se chamaram assim. Houve um tempo em que o nome deles eram Abraão e Sarai. Eles não tinham filhos e passaram da idade de tê-los, mas receberam uma promessa de Deus de que ele lhes daria um filho, fruto de suas entranhas. Isso seria um milagre. Aparentemente, Deus mudou os nomes deles porque Abraão e Sarai precisavam de uma nova identidade antes que o milagre acontecesse. Os novos nomes tinham um significado especial. Cada vez que eram chamados, o futuro estava sendo profetizado. Abraão seria o pai de uma multidão e sua princesa. Sara seria a mãe de nações. Duvido que a estéril Sarai visse a si mesma como uma princesa. Receber um novo nome foi parte importante da sua nova identidade. Agora as coisas certas estavam sendo ditas sobre Abrão e Sarai. Palavras estavam sendo declaradas e estavam penetrando no reino do Espírito, onde o milagre deles estava. Essas palavras começaram a dar vida ao milagre que Deus tinha prometido. As palavras na terra entraram em acordo com a palavra de Deus, declarada em Gênesis 15. Abraão creu em Deus. Depois desses acontecimentos, aí ele cita aqui Gênesis 15, do 1 ao 6. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o servo Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora de sua tenda para a luz das estrelas e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Abrão creu, confiou, dependeu, permaneceu firme no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça, direito diante de Deus. Esse versículo está em Gênesis capítulo 15, do 1 ao 6. Aqui vemos que quando Deus disse
a Abrão que ele teria um filho, se tornaria pai de muitas nações, ele creu em Deus. Em Romanos capítulo 4, versículo 18 ao 21, lemos: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e quando considerou a idade avançada de Sara, não duvidou, questionou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Oi, Jéssica, boa noite. Tudo certo? Para agorinha? Assim como Abraão, jamais receberemos um milagre se não acreditarmos que Deus pode realizar o impossível. No caso de Abraão, o milagre prometido não ocorreu imediatamente. Muitos anos se passaram entre o tempo que Deus lhe disse que seria o pai de muitas nações e o nascimento do seu filho Isaque. Creio que é importante notar que não somente Abraão e Sara creram em Deus, mas as palavras proferidas por eles estavam sendo usadas para libertar a sua fé. Combinado então, Jéssica? Terminando aqui eu vou te chamar, tá bom? Lembre-se, uma versão de uma Bíblia, que ele cita aqui, em Romanos capítulo 4, versículo 17, disse que servimos um Deus que fala das coisas que não existem, como já existissem. A referência está escrita em Gênesis capítulo 17, versículo 5, que narra como Deus mudou os nomes de Abrão e Sarai. Falar de acordo com a palavra de Deus, ou uma palavra específica que tenha sido dada, ajuda a manter a fé fortalecida até que nossa manifestação aconteça. Quando eu compartilhei com vocês da minha carta para Deus, demorou para acontecer uns 8 meses, acredito. Então, assim, nem se compara, né, com a história de Abraão e Sara. Mas, assim, o importante é você não desistir, é você persistir ali, declarando, confiando, vivendo pela fé. Em Amós, capítulo 3, versículo 3, lemos: Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não podemos andar de acordo com o plano de Deus se não estivermos de acordo com Ele, em nosso coração e em nossas palavras. Isso é muito sério. A escolha é nossa. Aí ela cita aqui um versículo que está em Deuteronômios, capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, porque vivas, tu e tua descendência. Creio que Deus está procurando pessoas em quem plantar suas sementes dos sonhos. Para sonhar os sonhos de Deus, devemos estar dispostos a conceber, a concordar mentalmente com Deus. Em outras palavras, crer no que Deus diz. Literalmente, você viver pela fé, colocando o pé e Deus colocando o chão, gente. Crer é o primeiro passo importante, porque o que está no coração sairá de nossa boca, porque a boca fala do que o coração está cheio, do que transborda o que está superabundante, o coração. Isso está em Mateus capítulo 12, versículo 34. Na introdução desse livro, eu disse que a boca expressa o que está na alma. Como definimos anteriormente, a mente é parte da alma. Atraímos as coisas que estão na nossa alma. Se a nossa alma e a nossa boca estiver cheias de dúvida, descrença, temor e tudo de negativo, atrairemos essas coisas para nós. Por outro lado, se a mantivermos cheias de Deus e de sua palavra e de seu plano, isso é o que atrairemos. A escolha é nossa.
Assim finaliza o capítulo 3. Vocês viram que rico isso? A importância de você fazer a sua carta para Deus, você confessar em voz alta tudo que você quer, não verbalizar, mas escrever. Escreveu, depois que você escreveu, aí você verbaliza em voz alta, para você acessar tudo que Deus tem para você, tudo de melhor, tudo de maravilhoso. Eu tenho vivido isso na minha vida, por isso que eu estou aqui transbordando cada dia mais, para que vocês possam viver o sobrenatural de Deus na vida de vocês também. É só a gente virar uma chave, gente, é muito simples. A gente que complica, sabia? É muito simples. Tá na hora da gente parar de ficar brincando de buscar Deus, brincando de levar as coisas a sério. Aqui falou bastante sobre os seus planos, se eles estão alinhados com o Senhor. Isso é muito importante. Às vezes você fez muitos planos, você decidiu tanta coisa, né? Mas e todos esses planos e todas essas coisas que vocês planejaram? Tá no coração de Deus? Tá alinhado com Deus? Às vezes você faz um plano ali e aí você fica pedindo, Deus abençoe, 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 mas não é da vontade dele. Então, por isso que é bom estar muito alinhado. Importantíssimo. Então é isso, assim finaliza o capítulo 3. Desejo para você uma ótima noite. E o capítulo 4 nós vamos falar, o título é Profetize seu futuro. Meu Deus, é um capítulo melhor que o outro. Então é isso, pessoal. Uma ótima noite e até a próxima live. Tchau, tchau.